Fala Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, né, rapaziada, para mais um vídeo trazendo as últimas novidades após aí, né, esse rebaixamento. Acredito que muitos torcedores, sem dúvidas nenhuma, se não todos, estão muito chateados ainda com o Vasco. Mas acredito que a gente chegou num momento de passar de tristeza e começar a realmente mostrar quem é quem dentro do clube. Então esse será meu trabalho, evidenciar a cada vídeo meu tudo o que acontece dentro do Vasco da Gama e a vergonha e, de certa forma, a sujeira que tem dentro do nosso clube. E vamos falar hoje sobre mais briga política. Dessa vez o grupo Identidade Vasco de Roberto Monteiro descascou Jorge Salgado, Zé do Táxi, Júlio Brandt, Alexandre Campelo e todas as pessoas que estão envolvidas nesse rebaixamento do Vasco. Vamos falar sobre isso daí. Falaremos também sobre a saída de Germancano, que impressionantemente está sendo cogitada dentro do clube. Ali a esperança no STJD. Levenciano, todas as últimas notícias, torcedor, para você ficar informado. Então, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu e do nosso clube do coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, como eu tô fazendo aqui desde o rebaixamento do Vasco, eu não quero like, não quero aí que você... É claro, se você gostar do conteúdo, se inscreva, mas eu não vou te pedir like, eu vou te pedir aí para deixar o seu protesto nos comentários. Deixa a sua mensagem de aí desconforto, de revolta, aqui nos comentários, para que você tenha voz e para que essa diretoria atual do Vasco veja que o torcedor não está satisfeito, muito pelo contrário, está totalmente chateado e revoltado com tudo que acontece dentro do Vasco. Então use aqui os comentários para isso, use os comentários para seu espaço aí de certa forma, né, falar sobre tudo que acontece e falar também o que você está sentindo desse momento do clube. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e começar falando aqui sobre a esperança dessa diretoria, né? Infelizmente, sabemos aí que a diretoria atual do Vasco, a diretoria de Jorge Salgado, não tem planos aí para gerenciar o clube. Infelizmente, foi o que eles mostraram até agora, que não existe projeto. Os planos aí foram feitos, de certa forma, com urgência, em estado de emergência. Foi o plano de 100 dias, depois foi o plano de 15 dias, né, com relação ao rebaixamento, e agora é o plano de 1 ano aí para uma Série B. Então os planos são feitos com relação a aquilo que surge no momento. Como o Vasco estava brigando naquele momento pela zona de rebaixamento, era o plano de 15 dias, agora é o plano de 1 ano. Então são planos atrás de planos, mas apesar de tudo, essa diretoria ainda confia no STJD e infelizmente, olha onde o Vasco está nas mãos da federação, né, do STJD, para que o jogo entre Vasco e Internacional seja anulado e um novo jogo possa acontecer. Rapaziada, é exatamente isso que vocês ouviram. O Vasco depende, o Vasco espera que essa partida seja anulada. É claro, nós como torcedores vascaínos queremos que a justiça seja feita, queremos que a partida seja anulada e uma sobrevida possa ser dada ao Vasco da Gama com relação à permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas sabemos que com tudo que envolve, né, o futebol, dificilmente essa partida será anulada, mas essa diretoria ali espera que o jogo possa ser ali anulado, uma nova partida ali possa ser marcada. Inclusive, tivemos notícias aí que a diretoria conversou com a comissão técnica, conversou com os jogadores, pedindo para que eles deem o seu máximo na partida contra o Goiás. Eles querem que o Vasco vá e vença esse jogo, para que aí, caso ocorra uma anulação, o Vasco chegue aí nessa próxima partida contra o Internacional, ainda com chance de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. E falar agora, rapaziada, com relação a reforço. O Vasco, né, praticamente rebaixado. A gente já sabe que é um caminho, né, praticamente impossível o Vasco tirar essa diferença de 12 gols aí nessa próxima partida contra o Goiás. Também, apesar de a diretoria esperar ali que o jogo contra o Internacional possa ser anulado, de certa forma o time, a gestão já começa a se programar para o ano que vem. E olha que absurdo, na minha humilde opinião. O Vasco já começa a ir ao mercado. Tivemos notícias que o Alexandre Pássaro, né, já está de olho em alguns jogadores de 3 principais equipes, como o Fortaleza, né, ali outra equipe como Coritiba e a terceira que seria o Goiás. Essas são aí as 3 principais equipes que o Vasco está de olho no mercado
para trazer jogadores. E um jogador já começa a ganhar peso e nome e força dentro do Vasco da Gama, sendo ele ali Gustavo Coutinho. É um jogador de 22 anos apenas, uma promessa, né, que veio lá de Portugal, da base de um clube português, veio para o Fortaleza no Sub-20 ainda e agora está emprestado ao Cabofriense, né? Ele ali jogou a temporada do ano passado e está jogando também a temporada desse ano. No ano passado ele fez 13 jogos e 9 gols e nessa temporada ele jogou 9 jogos e fez apenas 4 gols. E eu volto a repetir, é vergonhoso de certa forma o Vasco procurar esse tipo de jogador para a Série B. De certa forma, isso para mim não existe, isso daí para mim não tem explicativa. Procurar Gustavo Coutinho, jogador de 22 anos, que nem no Fortaleza tem chance para jogar, e aí no Vasco ele vai vir, vai jogar, não sei nem se titular vai ser, mas de certa forma só para estar no elenco já é de certa forma algo que mostra aí o que essa gestão quer do Vasco da Gama. Um Vasco pequeno que utiliza jogadores irreconhecidos, que não são conhecidos, aliás, jogadores ali que não são utilizados nem em clubes pequenos, né? Com todo respeito à tradição do Fortaleza, é um clube pequeno do futebol brasileiro e não tem espaço no próprio Fortaleza e vai ter espaço aí no Vasco da Gama segundo essa nova diretoria. Então, de certa forma, é algo realmente que chateia e que preocupa muito o torcedor com o que podemos esperar para essa nova temporada do ano que vem. E se tem aí a diretoria de olho em jogadores para vir, outros aí podem sair do Vasco. Antes de falar sobre Germancano, falar sobre Gustavo Torres, um jogador aí que veio, né, a mando do Ricardo Sapinto. Ricardo Sapinto também foi um treinador que só fez, de certa forma, coisa negativa dentro do Vasco. Trouxe o Gustavo Torres, falou que ia dar jeito no jogador e muito pelo contrário, não deu jeito algum, e o Vasco já começa a trabalhar para que ele saia do clube. O contrato dele aí ainda não terminou, o vínculo dele, se eu não me engano, vai até o meio para o final do ano, ou seja, ele ainda teria tempo e muito tempo para jogar com as camisas do Vasco, porém o Vasco não quer o jogador, não foi um jogador que agradou nem a diretoria, nem a comissão técnica, e já começa aí a trabalhar com as oportunidades para fazer com que ele retorne ali ao futebol colombiano e ao seu clube ali de origem. Outro jogador que infelizmente pode sair e já é comentado, né, dentro do Vasco, sendo ele Germancano. A diretoria atualmente está trabalhando ali, né, com valores para a folha salarial do próxima temporada por conta aí do rebaixamento, né, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Essa folha salarial do Vasco para essa próxima temporada estaria ali girando em torno de no máximo 150 mil reais, com 5 exceções aí que seriam de 200 mil reais para 5 jogadores, como eu falei. Mas a folha, o teto do Vasco para essa próxima temporada seria de 150 mil reais. Atualmente o Germancano recebe 400 mil reais e segundo aí notícias essa diretoria ou vai tentar negociar, abaixar o salário de alguns jogadores, caso ali esses jogadores não queiram, né, abaixar o valor que eles recebem mensalmente, esses jogadores iriam ser negociados e dispensados pelo Vasco e é algo que preocupa. Germancano aí sem dúvidas nenhuma, o principal jogador do Vasco da Gama, o artilheiro nato, aí se não for um artilheiro, um dos melhores atacantes do Vasco, sem dúvidas nenhuma, é um dos melhores do Brasil, um atacante que se a bola parar na frente do gol, ele irá aguardar, e o Vasco ali, essa gestão de certa forma que com todo respeito não tem nenhuma competência para gerir o Vasco, que a gente em pouco tempo já vê isso, trabalha ali com planos para tirar Germancano do Vasco da Gama nessa próxima temporada. Tentar fazer com que ele seja negociado para outros clubes ou do Brasil ou de fora do Brasil. O contrato dele vai ali até o final de 2021, mas os planos aí seriam de não fazer com que ele permaneça até o final do seu contrato, ser negociado aí nesse período de agora e nem jogar a Série B ainda com o Vasco da Gama. Então o Vasco acha um jogador bom, acha um jogador competitivo e com qualidade e faz isso. Larga ele para outro clube qualquer, porque realmente essa diretoria não tem condições nenhuma de gerir o Vasco, de permanecer aí com um mero jogador que ganha 400 mil reais, um valor aí que muitos jogadores em clubes normais do Brasil ganham, mas no Vasco isso não acontece. Eu volto a repetir, torcedor, não podemos deixar isso acontecer. Temos que vigiar, temos que se preparar, porque senão o Vasco vai cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Uma folha salarial no valor de 150 mil reais no teto é algo realmente absurdo, com um limite ali no caso de Dior Salgado, segundo muitas pessoas, seria colocar a folha do Vasco aí no limite, né, no máximo de 2 milhões de reais, juntando ali todo o elenco. Isso é realmente algo aí que preocupa muito o torcedor vascaíno. E hoje, né,
a partir da tarde aí o grupo Identidade Vasco, um grupo aí liderado, né? Não liderado, mas que tem um dos seus principais membros Roberto Monteiro, o antigo ex ali, né, presidente do Conselho Deliberativo do clube. Sabemos do envolvimento político que ele tem. Ele inclusive estava, né, de certa forma apoiando o Levenciano, a pessoa que tem muita influência dentro do Vasco. E hoje, né, esse grupo Identidade Vasco lançou uma nota oficial detonando e descascando toda essa atual direção, né, do Vasco da Gama e a direção passada de Alexandre Campelo. A gente sabe o desastre que foi essa direção do Alexandre Campelo, a gente sabe que definitivamente essa gestão só fez causar mal ao Vasco da Gama, não deu nenhum benefício ao clube, muito pelo contrário, só prejudicou. Ali de certa forma vai acabar aumentando as dívidas, porque nenhum treinador que passou ali no período de Alexandre Campelo recebeu salário, jogadores colocando o Vasco na justiça, então realmente é uma dívida que vai acabar aumentando e o Vasco não ganhou nada na sua gestão, muito pelo contrário. Foi rebaixado agora nesse ano, né? Teve ali 2 vice-campeonatos no Campeonato Carioca, não recebeu nenhum título, não disputou em nenhuma competição, muito pelo contrário, brigou 3 anos seguidos contra o rebaixamento. Então essa foi a gestão de Alexandre Campelo e o Vasco agora caminha a passos largos para fazer pior nessa próxima gestão de Jorge Salgado, aliás, né? E o grupo Identidade Vasco lançou uma nota gigantesca. Se você quiser ver a nota na íntegra, eu vou deixando aqui na descrição, vale muito a pena você conferir. É uma nota que expõe e detalha realmente o problema que acontece dentro do Vasco, mas por ela ser um texto muito grande, se eu ficar lendo aqui ele para vocês, vai definitivamente demorar muito. Então eu vou resumir o que foi falado. Na nota ali, o grupo Identidade Vasco detonou Júlio Brandt e é sempre Vasco, falando realmente que foi um dos grandes fatores que prejudicou o Vasco, né? Uma chapa ali que em 2017 veio para vencer, porém por conta ali de divergências políticas, o próprio Identidade Vasco falou que queria estar ao lado, apoiando a chapa deles lá na eleição de 2017, porém por conta ali de divergências acabou saindo e foi a melhor coisa que aconteceu, porque realmente acredito que se o Vasco já está numa situação ruim com o Alexandre Campelo no poder nos últimos 3 anos, com o Júlio Brandt seria muito pior, realmente um desastre total estaria instaurado no Vasco, maior que está hoje em dia. Detonou também Mussa e as atitudes, é claro, que ele teve ao longo da eleição de querer, de certa forma, mandar e desmandar no Vasco e conseguiu. Mussa fez o que queria e conseguiu. Convocou uma eleição, né? Isso foi falado também na nota da Identidade Vasco, convocou uma eleição do jeito que ele quis, chamou, né, uma empresa para fazer a eleição que ele quis e não falou com ninguém, uma empresa que não apresentou até hoje a Elege Online, a lista dos sócios votantes, não apresentou dados das pessoas que votaram, então uma empresa realmente muito duvidosa. Ele fez o que quis, falou o que queria, mandou no que queria e saiu totalmente imune de tudo, então detonado também da nota da Identidade Vasco. Falou do Jorge Salgado, que foi crucial para o rebaixamento naquela atitude, de certa forma, pavorosa dele na live que ele deu para o canal Atenção Vascaínos, quando ele falou que o Vasco não tinha dinheiro nenhum, o cofre estava vazio, não tinha investimento, né, não tinha investidores para botar dinheiro no Vasco, e o primeiro dinheiro que chegasse, ele iria pagar a si mesmo e as pessoas, os credores do Vasco da Gama. Acredito que isso, de certa forma, como foi falado na mesma nota da Identidade Vasco, desmotivou os jogadores que já estão agora batendo 4 meses de salários atrasados, e naquele momento estavam com 3, pensaram, se o nosso atual presidente, nós com 3 meses de salários atrasados, no momento que chegar dinheiro vai se pagar, por que a gente vai correr ou por que a gente vai fazer alguma coisa dentro de campo se nós não vamos ter nenhum respeito por parte de fora dele? A gente viu isso, que após, né, Jorge Salgado entrar no comando do Vasco foi uma decadência total, o time não ganhava, o time não entrava com vontade de ganhar, com vontade de vencer definitivamente os jogos, e a gente coloca assim grande parte dessa culpa do rebaixamento nas costas do Jorge Salgado e também detonou o Zé do Táxi, ele que estava no rebaixamento de 2015, agora também no rebaixamento de 2020, e o Alexandre Campelo fez a questão de ali, quando ele foi presidente do Vasco, colocar ele como VP de futebol, e o Jorge Salgado também continuar com ele até o final do Campeonato Brasileiro. Então, um desastre total instaurado. Foram essas as pessoas focadas pela nota da Identidade Vasco: Zé do Táxi, Jorge Salgado, Júlio Brandt, Mussa,
Alexandre Campelo e o Peralta também, uma figura muito conhecida dentro da política do Vasco, que já causou muitos malefícios ao clube e atualmente, né, é presidente de um dos poderes do Vasco da Gama. Então realmente a gente vê que esse sistema está instaurado dentro do Vasco e se uma solução, se nós torcedores não brigarmos, dificilmente ele sairá de dentro do clube. E ele falou o seguinte na nota sobre fraude relacionada a Sempre Vasco. Aliás, muitos integrantes da Sempre Vasco podem falar de cadeira, porque respondem na Justiça e no Tribunal de Contas a diversas acusações de desvio de verba pública na Casa da Moeda e na Prefeitura do Rio, ou em processos por falsidade ideológica. Ou seja, a Sempre Vasco, a chapa, que está envolvida em fraudes, em falsidades ideológicas, é a mesma que tem 30 conselheiros dentro do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama. Então é uma sujeira absurda que está instaurada dentro do clube, é de certa forma muito preocupante para o torcedor esse momento que o Vasco vive, e é, rapaziada, de certa forma torcer, mas não ficar esperando no sofá e aguardando. Temos que tomar uma atitude e não deixar que essas pessoas continuem no comando do Vasco, senão definitivamente o nosso gigante da colina irá acabar. É agora ou nunca, depende de mim, de você e de todos nós unidos para, de certa forma, reconstruir o nosso gigante da colina. Se depender de mim, a gente vai fazer o que for possível e o impossível para fazer com que isso aconteça. Que o nosso Vasco volte para as nossas mãos. O Vasco é nosso e não deles. Mas, rapaziada, deixa aí nos comentários o que você acha disso tudo. Deixe agora, eu falo no final do vídeo, o seu like, para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais vascaínos, eles possam ter acesso a tudo que está acontecendo dentro do Vasco de uma forma limpa, notícias aqui diárias para você, torcedor. Também se inscreva no canal, tô na meta de bater os 24 mil, falta pouquinho, acredito que você é vascaíno e possa me dar essa moral. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final, um grande abraço a todos, como eu sempre falo, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas.